Vivemos tempos únicos em que a cada eleição se faz história. Umas vezes como era expectável e outras longe disso, sendo certo que se torna cada vez mais difícil prever resultados. Saímos de umas autárquicas e vamos para umas presidenciais a precisar de fazer a prova dos 9. Se praticamente todos os partidos parlamentares têm o seu candidato presidencial e Gouveia e Melo corre por fora, quem estará em melhores condições de passar à segunda volta? Porque hoje é domingo, abrimos a revista do Expresso, nas páginas do tema de capa, um ensaio de Ângela Silva. Que se não acontecer a partir de São Bento, acontecerá a partir de Belém. Que se não acontecer a partir de Belém, acontecerá a partir das galerias do Parlamento. Mas acontecerá. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. André Ventura não se incomoda que o vejam como um candidato que não quer ganhar as próximas eleições. Afinal, para fazer desabar o sistema, o poder que ambiciona é o executivo. Mas a entrada do líder do Chega nas presidenciais ajuda a baralhar as contas e complica qualquer prognóstico sobre quem serão os dois candidatos a passar a uma inevitável segunda volta. Ventura contra o sistema, Gouveia e Melo vindo de fora do sistema partidário, Mendes e Seguro pelos partidos com ex-líderes que ocuparam Belém nos últimos 40 anos. Estes 4 vão disputar as 2 vagas. Conforme as eleições, PSD e PS juntos ainda valem 3 a 4 milhões de votos. Se os seus candidatos segurassem o eleitorado mais fiel, a política ainda seria o que sempre foi e sabíamos de antemão quem seriam os 2 mais votados. Mesmo que passistas no PSD e costistas no PS não se mostrem convencidos, Mendes ou Seguro, pelo menos um dos 2 terá de estar na segunda volta a evitar o desabamento do sistema partidário, muito abalado pela força crescente do Chega. A prova dos 9 em janeiro é à volta disto que terá de ser feita? Será. Sem esquecer que a direita apresenta-se com Mendes pelo PSD, Ventura pelo Chega e Coutrinho pela Iniciativa Liberal. Enquanto que a esquerda vai a jogo com Seguro pelo PS, Jorge Pinto pelo Livre, António Filipe pelo PCP e Catarina Martins pelo Bloco. O Almirante apresenta-se ao centro, fora da lógica partidária. O alinhamento direita-esquerda ainda fará sentido? Poderá haver desistências? Perguntas e respostas numa conversa com a jornalista Ângela Silva. Entre. Não, faça favor. Ora essa. Vá lá, eu insisto. Não, eu é que insisto. Os líderes primeiro. A Caixa, o banco líder no PME Líder 2024, segundo o IAPMEI, está a abrir as portas aos líderes de 2025. Construa o futuro connosco. Candidate a sua empresa com a Caixa e usufrua de vantagens únicas que temos para si. Saiba mais em cgd.pt. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. A atribuição dos estatutos PME Líder é da exclusiva responsabilidade do IAPMEI e do Turismo de Portugal. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Ângela Silva. A prova dos 9 em janeiro é porque as autárquicas criaram uma dúvida sobre o real valor do Chega? Criaram, isso não há dúvida nenhuma, Paulo. Nós temos vivido nas últimas eleições, sejam legislativas, sejam autárquicas, temos vivido uma situação muito sui generis, que é partimos muitas vezes com ideias feitas. Lembra-se que nós partimos para as legislativas, para as últimas, com a ideia de que eram umas eleições absolutamente inúteis, e na minha opinião era bom que não tivessem acontecido, mas depois as eleições inúteis acabaram por ser um terremoto eleitoral em que o Partido Socialista passou a ser a terceira força política e foi ultrapassado pelo Chega, que passou a segunda força. Nestas autárquicas também tínhamos muita ideia de que eram umas eleições que iam implantar o Chega de norte a sul do país e que havia até o risco ou a expectativa se o Chega não poderia ultrapassar o PCP e, como terceiro partido autárquico. E isso voltou a não acontecer. Quer dizer, eu acho que não se pode desvalorizar o crescimento do Chega.
mas o Chega viu-se superado pelo PC e até pelo CDS, quem diria. Cantou de galo, achava que podia ter 30 câmaras e teve 3, pronto, isso já foi tudo dito e redito, mas portanto quer dizer, embora não possamos desvalorizar a implantação do Chega no território nacional de norte a sul, porque elegeu muita gente, muito vereador, muita gente para as juntas de freguesia, para as assembleias municipais. Ficou muito aquém das expectativas. E agora vamos ver nas presidenciais o que é que Ventura consegue, já que é ele sempre o único cabeça de cartaz que agora consegue já milagres. É ele que é candidato. Mas com a entrada do partido de André Ventura, diria, na primeira divisão eleitoral, porque claramente e partidária, não é? Deixou de ser possível preparar o pós-eleições, porque qualquer previsão, como estavas a dizer, o resultado passou a ser muito falível, não é? Passou, Paulo, passou porque assim, tu tens um crescimento, isto já começa a haver uma tendência que parece permitir-nos falar mesmo de tendência consistente, que é o Chega a crescer. Sim, veio para ficar. Pode crescer mais, pode crescer menos, pode conseguir ultrapassar verdadeiramente os representantes do sistema já ou daqui a um tempo. Quer dizer, eu acho que o Chega vai precisar de tempo, viu-se isso nas autárquicas, portanto, sobretudo quando tu tens que ter estruturas, uma presença estruturada no território de norte a sul do país, isso exige tempo, tu não consegues isso de um dia para o outro. Precisa de ter quadros, precisa de formar gente. Não é por acaso que logo a seguir às autárquicas Ventura anunciou a criação de uma task force para, de certa forma, unificar o tipo de posicionamento dos autarcas do seu partido. Portanto, ele tem que formar gente e isso também não se faz de um dia para o outro. Agora, há uma tendência e, portanto, as presidenciais eu acho que vão ser decisivas para percebermos se também para o cargo cimeiro do Estado o país é capaz de começar a confiar num homem tão disruptivo quanto é o líder do Chega. Tu estavas a falar do partido do sistema e eu estava a pensar o regime como o conhecemos ficará definitivamente em causa se a segunda volta das presidenciais se disputar entre um candidato que vem de fora dos partidos, Gouveia e Melo, e um candidato que é André Ventura, que confessa que quer desabar o sistema. Eu acho que fica verdadeiramente em causa se à segunda volta for André Ventura e Henrique Gouveia e Melo, porque aí sim tu tens os dois maiores partidos que estão ligados ao arranque da democracia aos últimos 50 anos fora de pista. E isso sim eu acho que seria um rombo brutal, quer para o PSD, quer para o PS. Se um deles conseguir ir à segunda volta, apesar de tudo, o embate o problema é menor. Que não for, mas o sistema, o regime salva-se ainda. Acho que se salva, sinceramente. E por isso é que eu acho que é tão importante que o Luís Marques Mendes ou António José Seguro consigam chegar à segunda volta destas presidenciais, porque se nenhum nem outro conseguir chegar lá, repara como é que esses dois grandes partidos ficam no dia a seguir às presidenciais. Quer dizer, qual é a sensação que tu tens? É que passaste verdadeiramente para quase que para fora do pódio. No pódio fica um homem que diz que tem como objetivo demolir o sistema, é isto que nós ouvimos da boca de André Ventura, e tens Henrique Gouveia e Melo, que eu acho que claramente não quer demolir sistema nenhum, antes pelo contrário. Acho que ele tem-se vindo a revelar bastante menos disruptivo do que parecia no início. Acho até que é uma pessoa que facilmente encaixará no sistema. Mas apesar de tudo é um militar. Isso faria com que PS e PSD de alguma forma tivessem que apontar o voto, mesmo que não apoiassem implicitamente para apontar Gouveia o voto. Melo. Sim, não tenho grandes dúvidas sobre isso. Acho que se a escolha for entre Gouveia e Melo e André Ventura, a esmagadora maioria dos eleitores mais próximos, quer do PS, quer do PSD, vão preferir o Almirante, não tenho grandes dúvidas sobre isso, porque é mais fácil compatibilizá-lo com o sistema, não tenho dúvidas sobre isso. Acho, aliás, que vai ser muito fácil se isso acontecer. Olhando para os dois partidos de que estávamos a falar, o PSD e o PS, eles saem os dois destas autárquicas com uma votação na ordem de 1.800.000 votos, nas legislativas 2 milhões para a AD, 1,5 milhão para o PS. Dão uma vantagem à partida a Marcos Mendes, obviamente, e a Seguro também, mas mais Marcos Mendes, mas não geram entusiasmo nos próprios partidos, não é? Os costistas e os passistas, ou seja, ex-primeiros ministros e ex-líderes de cada um destes partidos não estão muito satisfeitos com os candidatos. É o próprio sistema partidário a mostrar que não consegue tocar a reunir quando é para defender
o regime? Eu acho que é mais do que isso, Paulo. Aliás, não é a primeira vez que tu vês altos dirigentes, altas figuras dos partidos a irem às presidenciais e a não terem a unanimidade do seu partido a apoiá-los, não é? Quer dizer, Mário Soares não teve num primeiro momento. Quer dizer, A reeleição de Yanes também não foi, também dividiu não os dois foi. partidos. O próprio Marcelo tinha o líder do seu partido a achar que ele era um catavento mediático. Portanto, quer dizer, eu acho que estas divisões não são novas. O que é novo é que quando tu tens uma figura que é tão forte, que consegue superar as divisões dentro do seu eleitorado partidário, o problema é menor. Eu acho que o problema aqui é que quer Luís Marques Mendes, quer António José Seguro não têm provavelmente a pujança, a força, o carisma para se imporem verdadeiramente para além das divisões que existem de um lado ou do outro. Apesar de tudo, eu considero que Luís Marques Mendes tem esse trabalho mais consolidado, porque acho que ele já cresceu muito para além do PSD nos anos e anos em que teve a fazer comentário televisivo e em que conseguiu uma notoriedade que António José Seguro, porque teve 10 anos afastado, claramente aí está mais em perto. E o PSI tem a vantagem de ter um partido a apoiá-lo, que é o partido dele, obviamente, que está em crescimento, que está vitorioso e, portanto, isso ajuda a fazer uma campanha mais pela positiva. Não, quase que basta a Marques Mendes encostar-se à AD, não é? Sem dúvida. Eu acho que quando apareceu André Ventura, que houve muita gente que disse que horror, isto vai ser terrível para Marques Mendes, eu acho que o problema de Marques Mendes não é Ventura, poderia ser um mau momento do governo ou um mau momento de Luís Montenegro. Sei lá, imagina que a história da empresa familiar de Luís Montenegro tinha dado uma chatice qualquer muito óbvia que colasse com as presidenciais. Eu acho que isso era mau para o candidato Marques Mendes. Acho que se o PSD, o governo e Montenegro se mantiverem num bom momento, claro que Marques Mendes ganha com isso, porque se ele conseguir o tal toque a reunir, olha que Francisco Pinto Balsemão pediu recentemente. Foi a última intervenção política dele. Exatamente. Portanto, se Marques Mendes conseguir esse toque a reunir, repara, isso vale muitos votos, não é? São quê? 2 milhões de votos? Pois, pronto. o Estas coisas é isso que vale hoje. Pronto, as coisas nunca são verdadeiramente transponíveis, como vimos nas autárquicas, portanto é muito arriscado estar a comparar legislativas com autárquicas ou autárquicas com presidenciais, portanto, nunca se sabe, é uma eleição muito unipessoal, mas eu acho que o grande combate de Luís Marques Mendes neste momento é mobilizar todo o eleitorado do PS. E, aliás, repare, ele é muito suave com Pedro Passos Coelho, que nós sabemos que não está fascinado com a candidatura dele. Não, dificilmente vai anunciar o apoio, não é? Dificilmente, embora não tenha fechado verdadeiramente a porta a dizer quem apoia ou não apoia, também acho que ele dificilmente iria manifestar apoio a um candidato que não fosse um ex-líder do seu partido. Agora, eu acho que Marques Mendes tem sido muito cauteloso e muito elogioso com Pedro Passos Coelho e não o faz por acaso, tem tido muito cuidado nessa frente, tem dito, e já disse e redisse 3 vezes, que ele foi patriótico como Primeiro-Ministro, que o país lhe deve muito. Portanto, eu acho que Marques Mendes ainda não desistiu de contar com algum sinal de Passos. E se conseguisse isso era muito vantajoso para a campanha. Estaria bastante mais perto de ter o eleitorado da AD ao seu lado, até porque se espera que muito brevemente o CDS também anuncie o apoio a Marques Mendes, porque só falta isso para a AD estar incompleto ao lado de Marques Mendes. Parece que lhe está a custar um bocadinho. Até à última hora ainda tiveram a esperança de ter um outro candidato, mas Paulo Portas ficou em casa. Já passou esse tempo, só tenho que apanhar o barco em andamento já. Nunca se viu um Parlamento tão fragmentado e também nunca se viu tantos candidatos dos partidos, não é? Conselho Parlamentar, há 7 candidatos presidenciais. O da AD, o do Chega e o da IEL à direita, o do PS, o do LIVRE, o do PCP e o do Bloco à esquerda. Os partidos entraram todos em modo de sobrevivência, ninguém quer deixar o seu eleitorado à solta mesmo em eleições que não são partidárias. Entraram claramente e eu acho que essa é uma péssima notícia, porque acho que quer à esquerda, quer na direita moderada, era bom que as pessoas tivessem noção do quanto de decisivo se joga nestas presidenciais, Paulo. Porque, como dizíamos há pouco, se os partidos tradicionais da cena política nacional ficarem fora de pista, isso é um rombo no sistema, não haja dúvidas sobre isso. E, portanto, o que me parecia normal era que a esquerda conseguisse perceber que António José Seguro
era um candidato apoiável, da mesma forma que não percebo porque é que o Coutinho Figueiredo tem que ir a jogo, prejudicando claramente a campanha de Marcos Mendes. Acho que faria mais sentido, se não querem que isto seja para André Ventura ou se não querem que voltar a ter um militar no lugar cimeiro do Estado, acho que faria sentido pensar menos na sobrevivência partidária, até porque reparem que é que o Bloco vai crescer muito, mesmo que Catarina Martins tenha um resultado sofrível nestas presidenciais. O Bloco está como está. E o em que é que o PC vai ganhar igual, muito e o LIVRE igual o PCP ainda pode ganhar alguma coisa porque consegue segurar melhor o seu eleitorado no LIVRE, e no Bloco percebe-se pior, como se percebe pior também na Iniciativa Liberal, porque ao fazerem isto também depois têm que responsabilizar-se pelos resultados que tiverem, não é? Se for muito mau, sai o tiro pela Sim, houve culatra. lá e a pergunta a fazer, ok, e se isto chegar ao fim e tiveres na segunda volta André Ventura e Henrique Gouveia e Melo, ficam felizes e contentes? Vão todos, pronto, muito bem, vão todos votar num militar para Presidente da República? Não, Tens a expectativa de que, quer à direita, quer à esquerda, ainda possa, mais à frente, mais perto das eleições, com as sondagens a indicar quem está mais perto de passar a uma segunda volta, que possa haver desistências? Não consigo antecipar isso, Paulo, sinceramente. Acho que o Coutinho Figueiredo está verdadeiramente determinado. Repara, o Coutinho foi um grande líder da Iniciativa Liberal, saiu para ir para o Parlamento Europeu. Conseguiu um bom resultado. Conseguiu um bom resultado. É muito bom em campanha. É um político com muito carisma, que chega muito facilmente à juventude, mas desistiu da IEL, foi-se embora para Bruxelas. Agora regressa. Quer dizer, acho difícil agora desistir, sinceramente. E à esquerda vejo a mesma coisa. Então, o candidato do LIVRE apareceu agora e apareceu muito determinado, portanto não me parece que vá ser pista. O do oficial, PC ainda vão, o próprio partido ainda vai decidir se avança ou não, pode sempre desistir. Sim, talvez haja alguma negociação que tenha outra perspectiva do futuro para além destas presidenciais, mas será que José Luís Carneiro tem abertura e caixa de ar para fazer essa negociação? Luís Carneiro que estará lá no futuro, não é? Sim, exatamente. Quando houver legislativa. Não se sabe o que é que se vai passar no PS. Eu acho muito difícil haver desistências. O PC não desiste de certeza e Catarina Martins acho que também não. A celebrar 10 anos de vida, a beleza das pequenas coisas. Conversas conduzidas por Bernardo Mendonça com as mais variadas personagens que contam histórias maiores do que a vida, ou tão simples como ela pode ser. Nos 2 últimos episódios, a escritora Giovanna Madalosso revela que escreve a partir do que a persegue, a amedronta, a assombra e do que a fascina. Tudo ao mesmo tempo. E também confessa que a psicanálise a fortaleceu para escrever, atravessar a maternidade e sair de uma relação abusiva. 10 anos de conversas únicas com Bernardo Mendonça à procura da beleza das pequenas coisas. A sonoplastia deste episódio foi de Rúben Tiago Pereira. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Entre. Não, faça favor. Ora essa. Vá lá, eu insisto. Não, eu é que insisto. Os líderes primeiro. A Caixa, o banco líder no PME Líder 2024, segundo o IAPMEI, está a abrir as portas aos líderes de 2025. Construa o futuro connosco. Candidate a sua empresa com a Caixa e usufrua de vantagens únicas que temos para si. Saiba mais em cgd.pt. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. A atribuição dos estatutos PME Líder é da exclusiva responsabilidade do IAPMEI e do Turismo de Portugal. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.